O Senhor Deus é o autor das profecias. Assim, em sendo o autor das profecias, ele administra, ele dirige o entendimento das profecias, a aplicação das profecias, os tempos das profecias. O Senhor Deus é o autor e o administrador das profecias. Portanto, é ele que autoriza ou não o nosso entendimento, o entendimento dos seres humanos das profecias bíblicas. Veja o texto de Daniel 12, 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e cerra o livro, até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. Com relação às profecias de Daniel, o Senhor Deus estava falando assim: cerra, fecha o livro. Fecha o livro porque isso é para o futuro. E o saber, isso quer dizer, o conhecimento das profecias vai se multiplicar, mas vai se multiplicar no fim dos tempos. Apocalipse 22, 10. Veja como é a ordem do Senhor. Não ceres as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está muito próximo. Então veja, para umas profecias, as profecias de Daniel, que foram elaboradas, foram feitas lá entre anos 605 e 530 a.C., o Senhor Deus disse assim: sela, se encerra as profecias. Para as profecias apocalípticas de Apocalipse, que foram feitas por volta do ano 95 da nossa era, o Senhor diz assim: não ceres as palavras. Isso torna Daniel diferente de Apocalipse, pois João foi instruído a não selar o seu livro. O Apocalipse deveria ser compreendido desde o início, porque nas palavras do anjo o tempo estava próximo. Daniel, por outro lado, seria entendido mais claramente no futuro distante, no tempo do fim. Veja, o saber vai se multiplicar. Que saber? Olha, ali estava se tratando de profecias, e o saber que se multiplicaria no final dos tempos era o conhecimento teológico das profecias. Não era o desenvolvimento científico, não era o desenvolvimento dos meios de transporte, dos meios de comunicação, como já se pregou há algum tempo, mas era o conhecimento das profecias de Daniel. Pensadores cristãos tentaram explicar o livro de Daniel e alguns fizeram grandes progressos. No entanto, a compreensão do livro aumentou rapidamente após o cumprimento da profecia dos 1260 anos, cujo período terminou em 798. O tempo da supremacia papal, 1260 anos, desde 538 até 1798 da nossa era. O conhecimento da profecia de Daniel se deu após esse período. Estudiosos chegaram à conclusão de que algo espetacular aconteceria por volta de 1843. O mais conhecido deles foi Guilherme Miller, cujas pregações inauguraram o grande movimento do advento do século XIX, que depois daria origem à Igreja Remanescente e a uma compreensão mais ampla e clara das três mensagens angélicas. O conhecimento da profecia dos 2.300 dias, 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos, efetuou o grande despertamento da volta do Senhor Jesus por volta de 1843 e depois 1844. E depois disso, a compreensão de outras profecias fundamentou a formação da Igreja Remanescente, ou seja, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O surgimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia é o resultado do cumprimento da profecia de Daniel 12:4. O nascimento do movimento mundial adventista foi o cumprimento da predição de Daniel, que no tempo do fim o saber se multiplicaria. Não mais uma igreja qualquer, não mais um título de igreja, um nome de igreja, porém o cumprimento de uma profecia, um movimento profético. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, nossa igreja, não é mais uma igreja, não é somente mais uma denominação, mas é o cumprimento da profecia de Daniel 12:4.
é o cumprimento da profecia, é um movimento profético. Alguns ensinamentos básicos das Escrituras ainda não são conhecidos e praticados pela esmagadora maioria dos cristãos. Por exemplo, o estudo do sábado, a guarda do sábado, a santificação do sábado, que é tão clara na Bíblia Sagrada, não é observada pela maioria dos cristãos que observam o domingo, um dia pagão. Mas ainda o estudo sobre a mortalidade da alma, o que a Bíblia ensina é que os homens são mortais, mas a maioria dos cristãos ainda entende que os homens são imortais. Por outro lado, e sem julgar a salvação individual das pessoas, pense na escuridão que envolve a cristandade. Uma verdade tão clara quanto o mandamento do sábado estabelecido no Éden é ignorada e rejeitada em favor do domingo, um dia de adoração com origem pagã. Pense também na falta de conhecimento sobre a verdade a respeito da morte. A maioria dos cristãos acredita na ideia pagã de que os mortos estão conscientes e que geralmente esse conceito geralmente inclui um inferno eterno para os ímpios. Nós devemos, irmãos, ser gratos a Deus por conhecer a verdade bíblica. Veja o texto de João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Do que é que a verdade nos liberta? A verdade nos liberta de todas as mentiras propaladas por Satanás, de todas as mentiras propaladas por teólogos cristãos, mas que dão interpretações errôneas às Sagradas Escrituras. O conhecimento da verdade nos livra e nos liberta dos enganos de Satanás. O que tem lá no texto de Daniel, o saber se multiplicará. Como é que o saber se multiplica? O saber se multiplica através da oração, através do ensino, através do estudo. Aí o saber se multiplica. E eu quero, irmãos, agora falar sobre a escola sabatina. A escola sabatina é cumprimento dessa profecia. A escola sabatina, ou seja, o estudo sistemático, diário, de temas bíblicos, faz com que o saber se multiplique. Nós devemos ser gratos a Deus pela escola sabatina. Gratos a Deus por esse plano que não é um plano humano, mas é um plano do Espírito Santo, de ensinar a Bíblia Sagrada, ensinar de uma forma sistemática a Bíblia Sagrada. Que Deus nos abençoe e que sejamos gratos pela escola sabatina. A cada dia que abrimos a nossa lição para estudar a lição da escola sabatina, ou a cada dia que você abre este vídeo para recapitular a lição da escola sabatina, agradeça a Deus. Eu quero muito agradecer a Deus, irmãos, pela escola sabatina, pelo plano de estudo bíblico da escola sabatina. O plano que faz com que o saber se multiplique no conhecimento de cada um de nós.